bom dia a todos. É com um grande prazer que aqui estou, mais uma vez. Quem diria há um ano, quando aqui estive, depois de vários anos sem estar aqui com os irmãos, que no espaço de um ano tantas vezes estaria convosco. Todas as quartas-feiras, faça chuva, faça sol. Sol nunca, porque vem sempre à noite. Mas haja bom tempo ou mau tempo, pela graça de Deus tenho estado aqui com os irmãos à quarta-feira e gostaria de partilhar com os irmãos e com os amigos algo acerca de uma passagem que se encontra em Romanos 10, uma passagem que aprecio bastante e que fala daquilo que devemos pregar. E eu gostava de chamar a atenção de todos para 3 perigos relacionados com esta passagem. Por uma má interpretação desta passagem, pode levar a 3 graves perigos que podem afetar, podem anular, quando postos em prática estes perigos, podem anular a mensagem da graça de Deus. Eu gostava de começar a ler o versículo 8 de Romanos 10, esta parte final, em que lemos: esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu gostava de vos falar sobre esta expressão, principalmente sobre esta expressão de confessar ao Senhor Jesus. Esta palavra confessar no grego significa, a palavra é homologia. Homo quer dizer o mesmo, logia que significa dizer. Dizer o mesmo. Uma condição necessária para que uma pessoa possa ser salva é concordar com o Senhor Jesus. Não é só apenas dizer que se acredita que ele foi uma personagem histórica, mas é crer e aceitar o que ele diz. Porque há muita gente que diz que crê em Jesus, só que depois as suas atitudes, a sua prática, nega por completo que eles queiram saber o que quer que seja de Jesus. Querem continuar a sua vida de pecado, não confessando assim ao Senhor Jesus. Confessar significa dizer a mesma coisa. Eu concordo. Mas o que tem acontecido nestes últimos tempos, depois do diabo ter tentado de muitas formas atacar a mensagem da palavra de Deus, ele tem conseguido uma vitória tremenda nos últimos tempos, que é o das pessoas não se sentirem o seu pecado, o peso do seu pecado. Hoje em dia, poucas pessoas reconhecem que são pecadoras. Daí não poderem confessar que são pecadoras. Tem conquistado uma grande vitória, Tiago. Experimentem perguntar a alguém se sentem que são pecadoras. Poucas pessoas acharão. O diabo conseguiu, por completo, até através da legislação em vigor no nosso país, conseguiu legalizar o pecado. Nós vivemos num mundo em que o pecado é legal. Em que o pecado é incentivado. Em que denunciar o pecado, não tarda nada, é ilegal. Em alguns países já é assim. E se isso acontecendo, há aqui uma coisa muito grave. Porque uma condição necessária para que qualquer pessoa seja salva é reconhecer que é pecador. E o diabo tem conseguido convencer as pessoas de que o pecado não existe. O pecado está na cabeça das pessoas. Vivemos num mundo em que não há, os valores morais são relativos. Então nós temos esta tremenda dificuldade. Poucas pessoas hoje serão capazes de reconhecer que são pecadoras. Eu lembro de ouvir falar em tempos de um pregador que proferiu um sermão, ficou muito famoso. Um pregador chamado Jonathan Edwards.
proferiu um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando aquele homem subiu à tribuna, já estava instalada naquelas pessoas uma profunda convicção do pecado. Hoje em dia, se nós tentarmos falar da palavra de Deus, as pessoas riem-se, escarnecem, porque o caminho já está preparado para elas não aceitarem a mensagem da palavra de Deus. E quando as pessoas se convencem de que o pecado não existe, nós estamos numa situação muito complicada. Só mesmo Deus é que pode intervir. É muito difícil hoje as pessoas convencerem-se, reconhecerem ou confessarem que são pecadoras. Porque confessar ao Senhor Jesus implica reconhecer o seu estado de pecador. E se alguém está aqui que não reconhece que é pecador, olha, esse é o primeiro indício de que é pecador, de que está perdido. E precisa da salvação que Deus tem para oferecer. Mas então há que confessar ao Senhor Jesus. Mas cuidado com que Senhor Jesus é que se confessa. Que Senhor Jesus é que se confessa. Porque muitos gostam de um Senhor Jesus errado. É possível as pessoas aceitarem hoje o Jesus errado. Leiam comigo, por favor, 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Este primeiro perigo é o perigo de as pessoas não compreenderem que são pecadoras. Eu queria falar-vos de um outro perigo, ainda relacionado com este, mas que é das pessoas confessarem o Senhor Jesus errado. 11.4, de 2 Coríntios. Porque se alguém for pregar os outros Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Se alguém for pregar-vos outro Jesus, há pessoas que pregam outro Jesus. Algumas pessoas que pregam com a Bíblia na mão um Jesus que é um amigalhaço que está aqui para as ocasiões. Precisas de Jesus? Ele está aqui para te ajudar. Para resolver os teus problemas de saúde, de finanças, os teus problemas amorosos. Está aqui o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, o que é que Ele veio fazer a este mundo? O que é que Paulo diz? E para aí passa, confessar ao Senhor Jesus, passa, por nós lemos o que é que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E atenção, eu não estou a dizer dos quais o apóstolo Paulo era o principal. Eu digo, eu sou o principal. E ai daquele que não reconhecer que é pecador, que é o principal dos pecadores. Ai daquele que se puser a olhar para o lado e disser, mas aquele é pior do que eu. Não, eu tenho de compreender, qualquer pessoa tem de compreender que o seu pecado é gravíssimo e faz separação entre ele e Deus. Porque enquanto que andamos aqui a tentar medir-nos com os outros, compararmos com os outros, nada feito. O apóstolo Paulo diz, e nós estudamos isso há uns meses em Filipenses, ele dizia, eu creio que o irmão Carlos depois também falou sobre isso num domingo, que Paulo dizia, eu, do ponto de vista religioso, era a pessoa mais destacada. Ninguém se podia comparar comigo. Mas até eu estava perdido. Mas por outro lado, eu que era o principal dos pecadores, até para mim havia esperança. Portanto, a mensagem que Paulo transmite e que nós devemos transmitir hoje é que ninguém é tão bom que não precise de ser salvo. E ninguém é tão mau que não possa ser salvo. Há esperança para qualquer um. Há mais esperança para o principal dos pecadores, porque para o mais destacado, para o mais santo, entre aspas, dos religiosos. Portanto, muito cuidado com que Jesus é que nós confessamos. Porque o Senhor Jesus não veio a este mundo... Leiamos, para não ficarem na dúvida. 1 Timóteo 1,15. Muita gente pensa que Jesus veio para dar boas lições de moral, para dar o exemplo para que nós depois possamos ajustar a nossa vida o mais possível à vida dele. Não. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E de versículo 16, mas por isso alcance a misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Portanto, qualquer um de nós
tem de reconhecer que é o principal dos pecadores. Se fores atrás de um Jesus, como as religiões o pregam, como um bom ensinador, um rabi, uma pessoa que transmitiu doutrina muito interessante, que nós faríamos bem em seguir, não digo que seja que isso nos leva a um mau caminho, mas se nós estamos a fazer depender a nossa salvação de seguir os ensinamentos de Jesus, seguir o seu exemplo, estamos a ir para um mau caminho. Porque Jesus veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de todos nós. Morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Se nós excluirmos da nossa mensagem a morte e a ressurreição de Cristo, estamos a ferir de morte o Evangelho. Muito cuidado se pregarmos um Jesus que não foi à cruz. Porquê que o Senhor Jesus teve de ir à cruz? Se nós excluirmos a cruz, vamos dizer, a cruz não foi precisa. A cruz não foi precisa. Então como é que o nosso pecado pode ser... Como é que podemos ser resgatados dos nossos pecados? Se Cristo não foi à cruz. Se a cruz não é importante. Por isso é muito grave não falar da cruz. Claro que alguns, com a Bíblia na mão, são capazes de não falar de pecado. São capazes de não falar de inferno. São capazes de não falar de condenação. Porque não são temas populares. Mas pela graça de Deus, aqui é anunciado o Evangelho da graça de Deus, que mostra a necessidade do homem, que mostra o perigo em que o homem incorre, se não aceitar a salvação, mas mostra também o caminho pelo qual pode ser salvo. E está aqui a dizer, disse Jesus, eu sou o caminho. É o caminho, não é um caminho. E no mundo em que não há valores morais absolutos, é cada vez mais difícil de dizer que Jesus é o caminho, não é um. Felizmente é outra vitória em que o diabo tem conseguido. Queria falar então de um outro perigo. Disse que eram 3, mas se calhar vou falar de muitos. Sobre esta expressão, confessar com a tua boca. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Gostava de saber se algum dos irmãos tem uma Bíblia com estas referências em baixo. Alguém tem e me possa dizer, irmão José, pode dizer qual é o versículo que está relacionado com esta passagem? Romanos 10, 9. João 20, 28. Com Romanos 10, 9? Sim. Na minha está João 20, 28. Pois, na minha apanhou-me de surpresa. João 20, 28. Então, ok, mas eu não tenho essa, não é a que eu pretendia. Eu tenho Mateus 10, 32. Não sei se algum dos irmãos tem Mateus 10, 32 nas suas Bíblias, como relacionada com esta passagem. Já tenho Mateus 10, 32 e também tenho Lucas 12, 8. Lamento esta pequena confusão. Mateus 10, 32. Vamos ver Mateus 10, 32 e vermos como uma má utilização das Escrituras nos pode levar a sérios problemas. Seríssimos problemas. Lemos aqui em Mateus 10, 32, que é uma passagem que supostamente está relacionada com esta que nós acabamos de falar. E que diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Parece estar a falar da mesma coisa. E alguns, pegando nestas duas passagens, misturam-nas. Porquê? Porque tem que confessar. Às vezes há pessoas que vão a uma concordância e vêm palavras e pensam que está tudo relacionado. Pensam que sempre que lêem a igreja está a falar da mesma igreja. Pensam que sempre que fala de salvação está a falar da mesma salvação. E pensam que sempre que fala de confessar, fala do mesmo tipo de confissão. Então o que é que diz aqui? E nem sempre fala das mesmas coisas. Porque aqui Paulo está a falar para a igreja e aqui o Senhor estava a falar relacionado com o reino. Aqui nomeadamente... creio eu, relacionado com a grande tribulação. O que é que alguns fazem? Misturam estas duas passagens e incentivam as pessoas a confessar ao Senhor Jesus com a sua boca audivelmente. Confessar diante dos homens. E o que é que alguns fazem?
fazer o seguinte. Queres aceitar o Senhor Jesus? Anda aqui à frente. Para aceitar o Senhor Jesus. Uma decisão que tem de ser entre nós e Deus. E as pessoas querem que seja entre nós, Deus e mais alguém para ver, para testemunhar, para ver, para contabilizar o número de convertidos. Isso é muito perigoso. Porque imaginem alguém que até quer aceitar, compreendeu a mensagem da salvação e quer aceitar aceitar a salvação que Deus oferece, mas fica um pouco retraído, fica um pouco envergonhado, fica um pouco medroso. Não pode aceitar a salvação de Deus? Como é? Eu não estou a falar de coisas que nunca aconteceram. Aconteceu. Numa reunião, não se passou comigo, contaram-me, que numa reunião, quem estava a expor o Evangelho, disse, quem quiser aceitar o Senhor Jesus, venha aqui à frente. Quem compreendeu a mensagem, venha aqui à frente. E havia um casal em que a esposa era salva e o seu marido não era. E ela estava ali no seu banco a orar para que ele fosse lá à frente para aceitar o Senhor Jesus. Mas ele não foi. E a mulher depois da ida para casa, mas por que é que não foste? Eu estava a orar. Eu queria, mas parece que algo me estava a prender àquele banco e eu não conseguia levantar-me para ir lá à frente. Sabe o que acontece com isto? De alguma forma passou para a cabeça daquela pessoa que a salvação não passa apenas por compreender e aceitar a salvação que Deus oferece. Era preciso mais qualquer coisa. Era preciso, eu tenho de dar um passo, eu tenho de ir até lá à frente. E isto é gravíssimo. Pode parecer uma coisa simples. Depois eu explico isto, que não me interpretem mal. É gravíssimo quando alguém passa a mensagem de que é preciso crer e fazer mais alguma coisa. Esta pessoa achou que para ser salva era preciso crer e ir lá à frente. Meus amigos, nós não somos salvos por nos pormos de pé, por irmos à frente, por levantarmos a mão, por cair para trás, por o que quer que seja. Somos salvos apenas por crer na obra redentora do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E quem nos disser para temos de fazer mais qualquer coisa, está a meter-se com Paulo. E Paulo diz, quem pregar outro evangelho, além do que eu te tenho pregado, seja maldito. Havia um grande evangelista escocês, James McKendrick. Ele teve uma frase que não está na Bíblia, mas que ilustra bem o Evangelho da Graça de Deus. Ele dizia, eu penso que já disse isto aqui, mas alguns poderão não ter ouvido. Ele dizia que se eu para ser salvo precisasse de crer no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador e dobrar um bocadinho que fosse o meu dedo indicador, a salvação deixaria de ser pela graça. Porque eu estava a acrescentar uma obra. E mais do que isso, eu nunca teria a certeza da salvação. Porque nunca teria a certeza do que eu tinha feito bem. Porque eu não saberia se tinha de dobrar. Porque não saberia se devia dobrar 90 graus, 45 graus, o que quer que fosse. Não sabia. Infelizmente, quando nós acrescentamos o que quer que seja, não sabemos se fizemos bem o suficiente. Isso é o que se passa nas religiões. Acrescentam coisas e depois não sabem se fizeram bem o suficiente. E depois acrescentam mais, e mais, e mais, e mais. Quando a mensagem da graça de Deus é creia somente, aceita, confessa ao Senhor Jesus. Muito cuidado com isto de acrescentar o que quer que seja. Claro que, creio eu, aqui ninguém vai dizer para ser salvo, preciso de crer no que o Senhor Jesus Cristo fez e preciso de dobrar o dedo, preciso de vir cá à frente. Se calhar ninguém diz isso. Mas, implicitamente pode passar essa mensagem. Eu dou-vos um exemplo que se passou com um irmão nosso, com o irmão Francisco, de Santiago de Rebolo. Ele contou, quando tinha-se convertido há pouco tempo, e foi uma reunião, e alguém estava a cumprimentar, um grupo de jovens estava a chegar, no qual ele estava incluído. Estava a cumprimentar, então, irmão, e uma irmã cumprimenta o irmão Francisco e diz, então, irmão, e depois, irmão não é batizado.
de alguma forma, se calhar se perguntasse assim, mas acha que ele não é crente? Se calhar ele dizia que não, não, sim, que acha que é crente. Mas de alguma forma passou ali a ideia de que, enquanto não for batizado, não era verdadeiramente salvo. Isto é gravíssimo, irmão. Ai de nós, se nós passamos... Alguém que ouvisse, alguém tinha ouvido isto. Imaginem alguém que ouvisse isto. Pensava, então, para ser salvo, falta-me... É preciso ser batizado. E nós temos de... E sei que estou a dizer isto várias vezes, mas tem para ver se passa a ideia. Isto às vezes é pela repetição. Todos nós não aprendemos a tabuada logo à primeira. E alguns ainda não aprenderam. Mas aprendemos a tabuada depois de muita repetição. E se calhar é preciso dizer isto. Para ser salvo, não preciso fazer mais nada senão crer na obra redentora que o Senhor Jesus Cristo realizou. E se quiseres acrescentar o que quer que seja, estás a estragar. Não acrescentes nada. Mas depois vou explicar. Depois há alguns que caem no extremo. Não precisamos de fazer nada, não precisamos de falar de Deus, não precisamos... Isso é um risco grande que se pode correr. Mas queria falar então que alguns estão capazes de dizer, isto agora só para desmontar aqui esta ideia de confessar com a boca, porque alguns estão capazes de dizer, mas a Bíblia não diz confessar com a boca? Diz confessar com a boca. Então não vais confessar com a boca? Então olha, coitadinhos dos mudos. Os mudos não se podem salvar. Mas o Senhor faz as coisas de uma forma extraordinária que todas as pessoas estão em pé de igualdade. Ninguém pode dizer, olha, a salvação que Deus oferece não se encaixava. Eu não podia porque eu era mudo. Não. Vamos ler. Confessares, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou. Nós queremos, mesmo com este órgão físico, que bombeia o sangue para o nosso corpo. É com este órgão que nós queremos. Está usado figurativamente. E a boca também. A confissão está associada à boca e o querer está associado ao coração. Não venham com esta história de tens de vir aqui à frente, tens de confessar. Atenção, eu não vou avançar sem explicar isto. Não vou dizer que não é importante que alguém que aceite o Senhor Jesus Cristo, não estou a dizer que não deva manifestar a sua fé. Claro que deve. Se eu vejo alguém que vem anos seguidos à igreja e nunca diz que é crente, eu fico triste, sinceramente. Fico contente de o ouvir dizer isso. Fico contente de o ouvir dizer perante a igreja, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero estar em comunhão com a igreja. Ainda mais alegria me daria isso. Mas não é isso que salva. Nem a pessoa deve ficar a pensar, eu tenho de, alguns diriam, ser batizado, eu teria de participar na ceia do Senhor, ou fazer isto ou fazer aquilo para ser salvo. Não. Nada além de confessar ao Senhor Jesus, ou seja, aceitar a salvação que Deus oferece por seu intermédio. Isto só para não ficarem a pensar que eu sou contra as pessoas manifestarem publicamente a sua fé. Claro. Aqui e lá fora deve-se manifestar publicamente a sua fé, sem vergonha. Queria também falar desta expressão que nós temos. Falei sobre isso na quarta-feira também. Em teu coração creres. Crer com o coração. Normalmente nós associamos o nosso coração aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Mas eu quero dizer-vos que na palavra de Deus, normalmente, o órgão, a parte do corpo que está associada aos sentimentos e às emoções, se nós formos a ver, são as entranhas, os intestinos, aqui a parte mais abaixo, não é aqui. E mesmo os antigos, os gregos e os romanos, diziam que nós amamos não com o coração, mas amamos com o fígado. Um pouco diferente. E a verdade é esta. Eu quando me casei, e já lá vão quase 10 anos, eu senti borboletas onda. Na barriga, não senti no coração. As emoções, os sentimentos estão associados às entranhas. E Paulo fala dos entranháveis afetos, fala de entranhas de misericórdia. José, quando viu os seus irmãos, teve o seu reencontro com os seus irmãos e viu Benjamim, moveram-se as suas entranhas. Eu estou a dizer isto pelo seguinte: a decisão de aceitar a salvação que Deus oferece
não é um assunto de coração, mas não é do coração no sentido que nós às vezes associamos, da emoção. Porque quem toma uma decisão baseada nas emoções, no entusiasmo do momento, normalmente são as decisões erradas. E quantas conversões, e já agora, penso que é hoje ou foi ontem, um mega ajuntamento nos Estados Unidos do Luís Palau, vai ter um encontro evangelístico tremendo. Eu espero que haja ali pessoas que se salvem. Mas o que acontece muitas vezes nesses encontros é que as pessoas vão atrás da emoção. Tem muito aparato, coisas extraordinárias. As pessoas ali no calor do momento deixam-se levar e vêm à frente, farão, penso eu, um apelo para as pessoas aceitarem o Senhor Jesus. As pessoas aceitam. Mas é tudo baseado no calor do momento, sem tomarem bem consciência daquilo que estão a fazer. E se calhar algumas tomam uma decisão meramente sentimental e não de verdadeiro coração. Não creem com o seu coração, creem com as suas entranhas. E aqui é importante o crer com o coração. O que eu quero é que cada um de vocês, principalmente aqueles que não são salvos ainda, que compreendam perfeitamente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Não vão atrás das emoções, mas a decisão mais importante das vossas vidas, a decisão que vai determinar o resto da vossa vida aqui neste mundo, mas onde vão passar toda a eternidade, essa é uma decisão que tem de ser tomada bem ponderada. Mas quando eu digo bem ponderada não é pensem nas próximas semanas, não, pensem hoje. É a decisão mais importante das vossas vidas. E é algo que deve ser feito, deve ser aceito, deve ser querido com o coração. E não, como eu estava a dizer, com as entranhas. Agora, o que eu quero então deixar bem claro, então, só recapitulando, sobre esta questão de confessar ao Senhor Jesus, o diabo tem conseguido uma grande vitória, quase aniquilando o conceito de pecado, tornando dificílimo hoje as pessoas sentirem que são pecadoras e que precisam da salvação de Deus. Cuidado com esta história de eu preciso de confessar diante dos homens, eu preciso fazer algo mais para além de crer somente. Cuidado. Isso fere de morte o Evangelho da graça de Deus. Cuidado também com o aceitar, o crer emocionalmente apenas. Quase todos nós saberemos de algumas dezenas, outros centenas de pessoas que se converteram, entre aspas, em retiros, em acampamentos, em campanhas evangelísticas e que nós sabemos ou não sabemos por onde eles andam, em termos espirituais. Mas queria então, só para terminar, salientar isto. Eu quando digo que não precisamos de confessar publicamente ao Senhor Jesus para sermos salvos, é óbvio que devemos fazê-lo depois de sermos salvos. Não vamos falar do maior acontecimento das nossas vidas? Do maior acontecimento das nossas vidas e também da vida dos outros. Vamos ficar calados? É assim tão importante para nós ou não? Devemos, como diz, agora estou confuso, o salmista, criei, por isso falei. Criei e por isso falei. E é de nós se não falarmos. Paulo diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque é importante que nós falemos desta fantástica história de alguém que nos amou. Tanto ao ponto de se entregar a si mesmo por nós. E por isso, só para deixar bem claro, confessar ao Senhor Jesus, falar do Senhor Jesus publicamente, claro que devemos fazer, mas nunca nos passe pela cabeça que isso é um requisito necessário para a salvação. Irmãos e amigos, fico por aqui.
espero que todos nós confessemos ao Senhor Jesus, admitamos, aqueles que não são salvos, admitam, reconheçam que são pecadores e que só através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo é que podemos ser salvos, e aqueles que já são seus possam confessar audivelmente, para que todos possam saber, diante dos homens, não naquele sentido de que se não o confessarmos, Ele nos negará, não nesse sentido, que se tem o seu contexto, mas no sentido de tornar conhecida a mensagem mais gloriosa que o mundo alguma vez conheceu. O Senhor nos abençoe.